Bom, eu me chamo Flávia, eu sou médica, neurologista. A última vez que eu contei, eu perdi 58 pacientes de consultório e, assim, eu tenho famílias, porque a gente acaba atendendo a família toda, onde faleceram 5 pessoas da mesma família em 10 dias de evolução. Então, assim, é inimaginável, né? Você pensar que essas famílias velaram seus familiares, de repente eles não tinham onde colocar mais, porque o túmulo não cabia mais as pessoas dentro de 10 dias. Além de médica, eu tive a experiência familiar. Meu pai teve um Covid muito grave, foi muito intenso, porque assim, a angústia de cada dia, então, e à medida que eu ia vivendo isso, simultaneamente, muitos pacientes viviam isso, muitos familiares, então, era uma grande corrente de angústia que a gente vivia, mas, por outro lado, uma grande corrente de apoio, porque eu me senti... Eu me senti carregada pelos amigos, pela família, pelos pacientes que estavam junto, ligavam, mandavam mensagem o tempo todo, pedindo notícias. E, sem dúvida nenhuma, com toda a dor que aquele momento tinha, foi um momento muito mágico de presença de energia boa, de coisa boa, de pessoas próximas. Muitas das coisas que no hospital aconteciam de maneira presencial, que as pessoas se reuniam, né? Isso não foi mais possível, como que de uma hora para outra. Então, a informática como um todo teve que desenvolver inúmeras soluções, né? Então, a gente não estava preparado para as pessoas terem acesso remoto, para as pessoas trabalharem de casa, aqueles que tinham problemas de saúde, as grávidas, as lactantes, né? E o hospital de clínicas, ele tinha uma realidade de um sistema muito antigo, né? E uma necessidade do prontuário físico estar disponível para assistência, né? E no contexto da pandemia, isso gerava muitas dificuldades. O meu grande trabalho durante a pandemia foi que a gente iniciou o processo de implantação do prontuário eletrônico no hospital, né? Que eu falo assim, e falo com orgulho mesmo assim, que a gente de fato fez iniciou uma pequena revolução no hospital, assim, né? Então, o fato dos profissionais poderem escrever o que a gente chama das evoluções, né? Então, colocar o estado do paciente, dizer como que ele está se desenvolvendo, né? Num sistema eletrônico, né? Então, isso trouxe muita transparência, isso trouxe a disponibilidade da informação em tempo real, né? Então, os mais diversos profissionais escrevendo no prontuário. Então, o que eu vejo assim, os profissionais de saúde continuariam atendendo, né? Então, as pessoas seriam atendidas, o hospital não ia parar. Mas o que eu acho que é a questão da gente valorizar na questão da humanização, né? De uma pessoa que ia ser entubada e que não ia... e que ela nunca sabia se ela ia voltar, e aí talvez a gente tenha um assistente social, alguém ao lado com um tablet, conectado numa rede e que conversou com a esposa ou o filho antes de ser entubado. Então, isso em termos de número não ia mudar nada, né? Agora, converse com essa família que teve a oportunidade de se despedir, de dar um último tchau. Então, isso fez a diferença, né? Para mim, graças a Deus comigo não aconteceu, mas eu acredito que teria feito. Bom, meu nome é Sônia Raboni, né? Sou médica. A minha área de atuação é doenças infecciosas. Também atuo como professora da Universidade Federal do Paraná na disciplina de infectologia e chefio a unidade de infectologia, né? Isso desde 2008. Então já começo falando que não é a minha primeira pandemia, né? Já passei como chefe de unidade a pandemia de 2009 de influenza, né? O vírus ainda não tinha chegado no Brasil e nós, dentro desse comitê de emergência no hospital, nós começamos já a preparar o hospital para o atendimento dos casos. E fomos nos preparando também, capacitando a equipe, né? Então, quais seriam os cuidados que nós teríamos? Nós tínhamos material suficiente para atender. O hospital ele faz geralmente compras anuais
em EPIs, né, equipamentos de proteção individual. Nós já pedimos uma compra maior de EPIs. Ao mesmo tempo tem a vida pessoal, né? Então as pessoas começaram a se preocupar, tá? Tenho um filho pequeno, ou eu cuido dos meus pais, cuido dos meus avós, como que eu vou fazer, né, todo esse atendimento, como eu vou me dedicar aqui, vou sair daqui e vou para casa. Procuramos alguns hotéis que ofereceram quartos para que esses profissionais pudessem ficar. O próprio estádio do Couto Pereira também disponibilizou um espaço para que os profissionais pudessem dormir lá após o plantão. E, então, além de estarmos preparados para o atendimento dos pacientes, né, que estavam surgindo no hospital, também precisávamos passar isso para a população. O que a população pode fazer para ajudar um profissional de saúde, né, ou um serviço de saúde que tem uma sobrecarga muito importante? Fique em casa, para não sobrecarregar mais esse serviço de saúde. Diminuir os acidentes de trânsito, diminuir os outros acidentes que ocorrem, para que as pessoas possam se concentrar para atender a pandemia. Outro desafio que nós tivemos, então, eu tinha uma equipe de infectologista e de profissionais da enfermagem que trabalhavam em doenças infecciosas com 12 a 14 pacientes, e de repente nós tínhamos 100 pacientes. Então, foram contratados profissionais que, mesmo dentro do hospital de clínicas, nós não tínhamos mais profissionais, foram contratados médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para que nós pudéssemos compor essa equipe. Ainda no começo de 2021, eu me lembro que eu recebi um contato de um pesquisador, né, já era conhecido meu, perguntando assim, você quer testar uma vacina? E eu pensei assim, eu quero, nem que seja em mim. Né? Nós estávamos assim tão sobrecarregados. Quem tinha entrado em contato era o Dr. Ricardo Palacios, que era o pesquisador responsável pelo estudo da Coronavac no Brasil, que foi a primeira vacina que a gente testou, começou a fazer os estudos científicos, e ele estava entrando em contato com os hospitais de referência, com os hospitais universitários, buscando alguns hospitais que pudessem iniciar o estudo com a vacina. E eu sei que em uma semana nós montamos uma equipe de mais de 100 profissionais para nos prepararmos para fazer o estudo da vacina. E começamos a chamar a população, a vacina era principalmente para profissionais de saúde, que era quem estava mais exposto, e nós tivemos, num período, em um dia, nós atendíamos mais de 100 pessoas interessadas em fazer a vacina. Inicialmente, a proposta era que nós incluíssemos 800 pessoas, e nós incluímos 800 pessoas em uma semana. E o Instituto Butantan entrou em contato e falou, vocês não querem dobrar a meta? Né? Então, nós precisamos ter um número grande, porque esses estudos de eficácia precisam de um número grande de pessoas incluídas. Vocês foram o primeiro centro a se organizar, nós somos o primeiro centro a fechar o número de pessoas, e nós daí aumentamos para 1.600 pessoas estudadas. Mas eu me lembro que quando nós tivemos o primeiro caso suspeito, né, entrar em contato, nós estávamos já com a unidade mais ou menos já organizada, e o primeiro paciente, a enfermeira reuniu toda a equipe de enfermagem do posto, ali no centro, fez uma oração e falou, nós vamos começar. Então, eu me emociono, né? Mas foi muito, muito interessante. Ressaltar, e isso já foi ressaltado, não é uma fala minha, da participação da mulher no atendimento dessa pandemia, né? Até porque a equipe hoje assistencial, ela na sua grande parte são mulheres, né, que atendem tanto a equipe de enfermagem quanto de fisioterapia. Não diminuindo em hipótese nenhuma a participação do homem, que foi muito grande, mas essa foi uma pandemia enfrentada por mulheres, né? Quase que 80% da equipe assistencial eram mulheres. Então, acho que mulheres que deixaram seus filhos em casa, deixaram sua família em casa para o atendimento. Né? Então, meu nome é Lígia, eu sou enfermeira formada pela Universidade Federal e trabalho no Hospital de Clínicas desde 2006. Desde 2006 eu já trabalho na UTI, nas UTIs adulto do hospital, por opção. Eu gosto do trabalho da UTI, acho que é um trabalho complexo, um trabalho seguro, um trabalho que me completa diariamente pelo aprendizado pessoal, tecnológico. Então a UTI é um lugar onde eu consigo viver, eu pelo menos achava que eu já tinha vivido todas as experiências que a profissão da enfermagem poderia me proporcionar. E
E em meados de em fevereiro de 2020, né, minha chefia me ligou comunicando que a minha UTI seria a UTI designada para atender os primeiros casos de coronavírus que chegariam no Hospital de Clínicas. Mas, por outro lado, eu imaginava que nós seríamos coadjuvantes e não os atores principais desse momento de pandemia. Na verdade, não havia visita no hospital todo, né? Então a família só sabia quando o paciente entrava no hospital e ela não via mais, quando a gente não conseguia tirá-lo com vida. Isso foi muito impactante para as equipes, né? Porque no começo eram pacientes mais idosos, talvez a gente compreenda mais a morte do idoso, mas de repente eram pessoas da nossa idade, né? Com 30, com 40, com 50. E as famílias era ali o momento de despedida, era no elevador, quando a gente abria o lençol, e aquilo foi muito marcante para a nossa equipe, foi muito dolorido para a equipe, porque o não poder se despedir do familiar doía muito. Então, nós éramos tudo o que aquelas pessoas tinham naquele momento. Mas eu acho que também nós tivemos, assim, momentos de... Cada paciente que a gente conseguia dar alta, a gente fazia uma festa, né? A gente fazia bexiga, enchia balão, cantava, colocava música, fazia um corredor, batia palma. O primeiro paciente que nós demos alta foi uma festa para nós, assim, não, vai ser diferente conosco, a gente vai conseguir. Então era uma alegria para a equipe, assim, sem tamanho. Todo o hospital se voltou para atender a pandemia. Então eram todos, toda a equipe da manutenção, que tirava, a gente mandou tirar todas as portas, porque as portas, nossas camas não passavam lá, tinha que arrancar porta para poder trabalhar, pôr tomada, trocar lâmpada. Então era um desafio para todos eles, que eu ainda tinha. Eu tenho um preparo para trabalhar, mas o cara que troca a lâmpada não. E ele tinha que viver esses momentos, ele tinha que entrar lá e ficar de frente com o paciente com coronavírus. E isso foi desafiador para todos eles, né? Talvez o que nos marcou assim muito positivamente, sabe? O quanto a gente sabe que não estávamos sozinhos nesse momento. Todo mundo, a sociedade, né? As famílias nos mandavam cartinha, nos mandavam um bolo, nos mandavam porque eles estavam cuidando da gente de fora. Então o pai estava lá internado e a filha vinha até a porta, ela não podia entrar, mas a gente tinha um contato e eles eram de uma gratidão. Peraí, esse é o meu trabalho, eu não preciso que você mas a gente precisa fazer alguma coisa por vocês, porque vocês estão aqui cuidando daquilo que nós temos de mais precioso. Eu, particularmente, fui morar no apartamento da minha mãe, sozinha. Deixei minha filha de 5 anos com meu marido e minha mãe, que foram morar juntos. Ela queria chegar perto, mas ela não podia. Então, ela vinha para dar o abraço e eu dizia, não venha. Meu marido ficou com ela, minha mãe tinha 75 anos na época. Mas quando eu pude pegar ela no colo, assim, ela foi deitar comigo. Falei, quer saber? As crianças não estão pegando ainda. Mas assim, ela me abraçou e não me soltava mais, sabe? Então, certamente esse foi talvez o momento mais difícil, né? De ter que deixá-la. Mas foi muito intenso quando eu pude chegar perto dela. Eu acho que a gente valoriza a vida de um jeito que só quem passa por isso é capaz de valorizar o medo de faltar na vida dela, assim, sabe? Se eu tivesse que pedir só uma coisa para Deus, eu diria, só me deixe voltar para casa todo dia para cuidar dela. E ela foi deitar comigo um dia, daí estava muito frio, né? Eu falei, vem aqui. E ela deitou e ficou ali como se fosse o dia mais feliz das nossas vidas, talvez. O hospital se transformou de um hospital escola, um hospital terciário, um hospital de grandes qualificações para atender uma doença, uma epidemia que mesmo a ciência não conhecia, né? Mas nós não tínhamos a dimensão do que aconteceria. Até o dia que numa dessas ligações de manhã você começa a receber, tivemos tantos óbitos, né? Então aquilo ali começa a mudar o seu panorama. E para nós leigos, eu não sou da área da saúde, é uma coisa que bate muito forte, né? E eu me recordo de uma manhã onde fiz logo que levantei, fiz essa ligação para o hospital,
e nós tínhamos tido um número que eu não posso dizer que foi o maior ou que foi o menor, mas naquele momento ele chamou muita atenção. Então ele estava crescente, um número grande de óbitos e um número também de mais necessidade de UTI. Isto, recebi essa informação por volta de 7h30, 8 horas da manhã, iniciei aí nessa conversa nossa e conversamos com a direção do hospital, nós falamos, não, vamos montar rapidamente 10 UTIs. Mas e temos os equipamentos? Não, não temos, né? E era um período que inclusive existia dificuldade até da compra do equipamento, né? Era os famosos respiradores, né? E que ficaram aí tão conhecidos pela ausência, né? E eu, 9 horas da manhã, comecei a ligar para alguns amigos. Eu sou da área empresarial, então é onde eu me relaciono com mais facilidade. E conseguimos algumas cotações de respiradores num preço, eu diria, razoável e de qualidade excelente. Então nós fomos buscar aquela referência, inclusive recomendado pela a engenharia médica do hospital. E saímos aí então 9 da manhã atrás de recursos para comprar pelo menos 10 respiradores que custavam R$125 mil cada um. Então você precisava de quase que R$1,5 milhão aí para fazer isso. E a surpresa é quando você, às 11 da manhã, você tem esse recurso. Quer dizer, você inicia às 9, às 11 você tem conseguido um respirador aqui com um empresário, 3 com outro, 2 com outro. Acabamos até passando dos 10, porque até que você fala, a pessoa dá a resposta, um outro liga. Quer dizer, então vira uma cadeia propositiva e positiva para aquela solução. Esse foi um marco, assim, eu diria, nessa história da pandemia, para os amigos do HC e para o próprio Hospital de Clínicas. Então foram momentos assim, de muita tensão, emoção. Mas é difícil dizer numa situação daquela, mas tivemos momentos de alegria quando você viu pessoas ali que estiveram já quase que do outro lado e voltando, e que hoje em dia até nos procura, a gente conversa. Então isso também nos dá um conforto, e se não dá aquela sensação do dever cumprido, que realmente não se tem numa situação dessa, ela te dá a sensação de que você fez parte de solução de alguém, né? Todos nós nos cedemos, nos doamos de alguma forma, em algum momento, né? Em especial este que convivemos aí do famigerado Covid e que desagou nessa pandemia, eu acho que ficou uma coisa muito forte, muito marcada, que juntos a gente tem condição muito melhor de sobreviver mesmo, né?